Marcos capítulo 5. A partir do versículo 21, amém? Todos acharam, amém? Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e intensamente lhe suplicou: minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem tudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido, e eu queria que tu gravasse isso no teu coração, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Lá em Mateus diz, tocou o esquife da veste de Jesus. No 28, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada de seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada, e grava isso também, atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fica livre do teu mal. Amém? Bom, a gente inicia essa leitura lendo aqui que tendo voltado no barco, só para a gente entender, tendo voltado da onde? Jesus estava neste lugar pela manhã e atravessou o mar para outra margem, que lá teve um encontro com quem? Com Gadareno, que havia mais de 2.000 demônios na vida dele. Ele então trouxe a libertação para aquele homem, ensinou aquele homem a ir e a contar aos seus o que o Senhor havia lhe feito. E só para que tu saiba, a região, aquela província onde aquele homem estava com mais de 2.000 demônios, depois passou a ser livre através de Jesus. Aquela província era formada por mais de 16 cidades, todas povoadas. E quando Jesus diz, vai e conta aos seus o que o Senhor lhe fez, Jesus não estava se referindo à família dele somente, mas toda aquela província, toda aquela cidade. E foi alcançada todas as pessoas, porque todos conheciam aquele homem. A Bíblia diz que muitos tentaram ajudar, mas ninguém conseguia fazer nada. Todos já ouviram isso, né? Sabe do que eu estou falando? Então, Jesus vai aos seus, e toda aquela província conheceu a Jesus, o poder de Jesus. E a Bíblia nos conta, a Bíblia grega nos conta, que foi um mover grandioso naquela região do Espírito Santo, né? Alcançando pessoas, curando. E por isso que aquele homem queria, ele pediu, depois que ele foi livre, ele disse: Senhor, deixa eu ir contigo. E Jesus disse: não, vai e conta aos seus. Jesus não pregava prego sem estopa. Jesus sabia o que ia acontecer naquela região. Então Jesus, depois de realizar esse grande ministério e prodígio na vida daquele homem de Gadareno, ele volta à outra margem, que era a origem dele. E quando ele chega naquela margem, logo já tem uma multidão, e a Bíblia, em leitura inicial, nos diz que chegou um homem com o nome de Jairo, chefe da sinagoga, um homem que, segundo a Bíblia, era um homem calmo, tranquilo, não era nervoso, mas era alguém
poderoso chefe da sinagoga, ele chega diante de Jesus e ele não sabia o que tinha acontecido no outro lado com o gadareno. Ele chega diante de Jesus e a Bíblia diz que ele faz o quê? Se prostra. Ou seja, ele ou dobrou os joelhos, ou fez algum sinal de reverência a Deus. E lembrando que ele nunca teve contato com Jesus, ele então vai ao encontro de Jesus e ele o adora. Está escrito aqui: eis que chegou a ele um dos principais, chamado Jairo. Você sabe o que em Israel, no grego, o nome Jairo significa? Verá a luz. Esse é o significado do nome Jairo. Então a Bíblia diz que ele chega e, vendo a Jesus, prostrou-se aos seus pés. Então logo dá para entender o seguinte: vem aqui, João, tá? O meu cobaia. Tu vem vindo ali, saiu daquele mar, chegou na margem, e Jairo então, vendo a Jesus, ali está Jesus, amém? A Bíblia está nos dizendo o seguinte, que nós não fizemos isso. São poucas pessoas que chegam e se prostram diante de Deus, ou seja, se ajoelham para agradecer pelo lugar que Deus estava oportunizando a ela, de adorar, de receber. Jairo e nós conhecemos a Jesus, amém? E Jairo, sem conhecer, diz que viu Jesus vindo e ele fez o quê? Senhor, venha comigo, cura a minha filha e ela viverá. Pode sentar, João. Parece tão simples, mas olha a fé deste homem sem ver a Jesus. E nós muitas vezes chegamos na igreja com a tribulação, né? Eu nem digo na nossa casa, mas com qualquer outro problema nós chegamos. Senhor, me cura, eu te busco, eu faço isso, eu faço aquilo para ti. Olha só, eu estou aqui na tua igreja. Mas não prestam a reverência a Deus pelo certo para lermos a Bíblia. Biblicamente nós deveríamos, mas eu sei que às vezes pessoas chegam cansadas, trabalharam o dia inteiro, ou passearam, enfim, qualquer coisa. Mas pelo certo, pela Bíblia, para ler a Bíblia nós teríamos que levantar o nosso bumbum da cadeira e ficar em reverência a Deus, porque no momento que é feita a leitura da Bíblia, o Espírito Santo está nos dando o entendimento do que estamos lendo, sabedoria do que estamos lendo. Então a presença dele no meio da igreja, e nós éramos para ficar em pé. E este homem, sem conhecer a Deus, sem conhecer o Senhor Jesus, ele chega, se prostra, se ajoelha, ou se inclina aos pés de Cristo, diz, em outras palavras, ele disse: tu és o Deus Todo-Poderoso, tu és o Messias enviado, tu és aquele que pode todas as coisas, e a minha filha está morrendo, ela está muito enferma, então venha comigo, porque tu curará ela, e ela viverá. Olha a fé deste homem. Muitas vezes nos falta essa fé. Nos falta nos inclinarmos. E no versículo 24 diz: Jesus foi com ele. E a multidão seguia e comprimia. E aconteceu que aquela mulher que havia 12 anos, né, com fluxo de sangue, que padecera, que gastou tudo, aquela mulher, ela não tinha mais de onde tirar dinheiro. Imagina 12 anos, né? Uma mulher fica 5, 7 dias no máximo no período menstrual. Ela pode gastar com absorvente, com remédio para cólica, né? Não é assim? Mas não ganha, tem que comprar. Agora imagina 12 anos, dia e noite, com isso. Ela havia gastado tudo, ela tinha ido em todos os médicos, ninguém resolvia isso. Ninguém sabia o que era. Era uma mulher considerada pelo judeu impura. Ela não podia chegar e tocar em ninguém, porque ela era considerada impura. Ela tinha que ficar isolada. Era como na lei de Moisés, ou melhor, eles cumpriam a lei de Moisés. E a lei de Moisés naquela época, e um outro culto, a gente entende porque Moisés criou essa lei, amém? A menina, quando passava a ter o período menstrual,
ela era isolada numa casinha, aqui era a casa, a família dela, os pais tiravam ela dali e colocavam numa casinha fechada, todo o período menstrual, e eles levavam a comida lá, porque ela era considerada impura, ela não podia se misturar. E essa mulher com 12 anos de fluxo, considerada impura, ela não podia tocar em ninguém. E já tu vai entender o que eu quero te dizer com isso. Já tinha gastado tudo. Não tinha mais para quem pedir dinheiro. Antes, pelo contrário, indo a pior, ou seja, piorava o fluxo. É o que a Bíblia está dizendo, amém? E aí no 27, eu pedi para te gravar no teu coração algo. Tendo ouvido a fama de Jesus, como Jairo fez, ele ouviu, mas não conhecia. Essa mulher ouviu, mas também não conhecia. O que eu quero te dizer com isso? Parece que não ia acontecer o milagre para Jairo, porque no meio do milagre, aqui Jesus já estava indo ao encontro da filha de Jairo, com Jairo, e Jairo junto com Jesus, e eu fico imaginando a fé de Jairo, ele indo, já havia se prostrado, já havia peço, Jesus estava indo com ele, porque Jesus disse, eu vou. E indo com ele, daqui a pouco chega alguém, aquela multidão, e chega alguém, e prende Jesus ali no meio daquela multidão. E quem sabe Jairo agoniado, a minha filha vai morrer. Mas ele não disse nada para Jesus, ele estava vendo. Jesus já havia dito para ele, olha a fé deste homem. Olha a fé deste homem. Jesus já disse para ele, eu vou. E esta mulher tendo ouvido, ela ouviu, e o que eu quero dizer com tendo ouvido? Quantos que ouvem o chamado de Deus? Quantos que ouvem que existe um Deus poderoso, amém? Mas só ouvem, não guardam no coração. E o que Deus tem para nós nesta noite, guarda no teu coração. Guarda. Esta mulher ouviu, guardou no coração. E a Bíblia aqui diz, ouvindo a fama de quem? Jesus. Ela ouviu a fama, queridos, o que eu quero dizer com isso? Nós ouvimos a fama e estamos aqui, amém? Quantos que lá fora ouviram a fama de Jesus, mas não vêm? E a Bíblia aqui diz que ela ouvindo a fama de Jesus, ela guardou no coração tudo o que Jesus fazia. E ela fez o que em sequência? Depois de guardar no coração, a Bíblia diz que ela veio. Ela veio. Está escrito isso na tua Bíblia? É importante acompanhar. Tendo ouvido, ela veio. Ou seja, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe. Lá em Mateus diz que ela tocou o esquife da orla de Jesus. Isso, para te entender, é a pontinha lá de baixo, a última pontinha do manto de Jesus. Vindo, ela ouviu e veio entre a multidão. Quando nós ouvimos a voz de Deus, o chamado de Deus, nós viemos, o diabo tenta nos oprimir de todas as maneiras. Ele envia visita à nossa casa, ele envia um problema, uma briga familiar, ele envia de tudo. Ele quer nos impedir de todas as formas para a gente vir a Jesus. Mas nós já ouvimos a fama de Jesus, mas nós não conseguimos vir a Jesus. Imagina então tocar o esquife de Jesus. Havia uma multidão. Eu fico imaginando esta mulher sendo rejeitada, ela vindo meio escondida de um lado para o outro. Olha a fé, ela vindo escondida, se pressionando, não querendo ser vista, porque se vissem ela, iam tirar ela para longe de Jesus, para longe da multidão, porque ela não podia, ela era considerada impura. E ela então, numa fé, depois de ouvir, ela colocou no coração, este homem pode me curar. Ela ouviu, ela guardou no coração e ela veio se apertando em meio a uma multidão, em meio a outra. E Jesus ali ministrando um milagre, cura, Jesus expelindo o demônio, Jesus curando os cegos, surdos, Jesus fazendo aqueles que não falavam falar, Jesus batizando, Jesus fazendo de tudo.
E aquela mulher olhando, eu quero isso para mim, é a chance do meu milagre. Já faz 12 anos que eu sofro, e de outro lado Jairo esperando Jesus se libertar daquilo ali para ir curar a filha dele. E aquela mulher chegando, e a mulher não chega nunca, mas daqui a pouco é a chance dela de alcançar o esquife de Jesus. Hoje nós temos uma liberação do poder de Deus, e Ele nos disse, o Senhor Jesus nos disse: em meu nome curarão pessoas, em meu nome expulsarão demônios. Nós não precisamos tocar mais no esquife de Jesus. Queridos, Ele disse: em meu nome farão. E Ele disse: e vocês vão fazer coisas ainda maiores do que eu fiz. Olha a autoridade, o poder que Deus através de Jesus nos deu. Coisas maiores. Aquela mulher lutou, ela fez de tudo. Hoje há um descanso nas pessoas, elas querem o milagre para a vida delas, mas elas não querem o Salvador. Que coisa triste, as pessoas querem receber, mas elas não querem se doar, elas não querem ser salvas mesmo. Elas até dizem: não, eu vou ser salvo, existe um Deus, eu não preciso ir na igreja para ter Deus no coração. Mentira do diabo, precisa sim. Porque Deus diz que é na igreja, entre os irmãos, que Ele ordena as suas bênçãos. Ele pode me abençoar onde eu estiver, mas é na igreja. E a Bíblia, ela não é mentirosa. E aquela mulher sofrendo de um lado para o outro, ela chega e ela toca. Fica em pé aí, mãe, um pouquinho. Vem aqui. Nossa, Piavora, eu gosto de pregar assim para que seja mais simples. E aí Jesus, com os braços levantados, levanta os braços aí. Com os braços levantados, curando, profetizando. E aquela mulher veio de arrasto, queridos. Ela veio. Imagina a fraqueza dela. 12 anos perdendo sangue. Quem sabe tu, mulher, com certeza tu entende mais do que eu, mas no teu período menstrual tu se sente fraca numa coisa ou noutra. Imagina aquela mulher 12 anos com fraqueza. Ela estendeu a mão no último e tocou o esquifezinho, o finalzinho. E quando ela tocou, pode sentar, mãe. Quando ela tocou, tu tem a chance de tocar em Cristo nessa noite. Ele está aqui. Ele disse: onde houverem 2 ou mais, eu estarei. Ele está aqui nesta noite, toca nele. Não perde essa oportunidade. Não se sabe se quando terminar o culto Ele não vai voltar. Não perde isso. Isso é para nós esta noite. E aqui diz: se eu apenas tocar nas vestes, eu ficarei curada. Ela tinha fé. Ela estava sofrendo. Só para te entender uma coisa, a dificuldade que essa mulher teve, aqui na leitura não diz, mas eu já estudei a Bíblia grega. A nossa Bíblia de hoje, ela é a verdade, não foi acrescentado nem tirado nada, mas ela é resumida. A Bíblia grega, ela é completa, e lá diz que foi a primeira vez que alguém tocou em Jesus. É a primeira. Primeiro, a dificuldade, ela era considerada impura. Ela não podia tocar em ninguém. Mas ela foi, tocou. E no 29 diz: e logo lhe estancou a hemorragia no corpo. E ela sentiu-se curada do seu flagelo. É como alguém estar com algo bem simples, com a dor no cantinho da unha, que foi cortar e cortou um pouquinho demais, e aquele negocinho ali inflamou. E dói, né? Que negocinho que incomoda. É uma coisinha bem pequenininha. E está sentindo aquilo ali, toca em Jesus e vê sumir na hora. Sabe? O que eu quero dizer com isso? Tu vê um milagre nítido, sumiu. Sumiu, desapareceu. Ela sentiu ser livre do flagelo dos 12 anos.
Foi curada. Aí depois disso ela poderia sair dali e só. Mas ela temeu. Ela temeu o que poderia acontecer. Ela sabia que foi curada, mas os outros não. E o que ela ia fazer? Tirar a roupa, ficar nua na frente do pessoal. Aqui ó, tô curada, não tem mais. Não, não poderia. Ela sabia que foi curada, mas os outros não. Ela temeu, ela ficou com medo. Isso que a Bíblia quer dizer. Aí Jesus entrou na vida dela mais uma vez. Ela com medo, ela temendo. Logo em seguida, Jesus, reconhecendo que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou. Querido, sabe o que isso quer dizer? Virando-se no meio da multidão? Sabe o que aconteceu nesse momento que a Bíblia nos diz que Jesus virou-se no meio da multidão? Não? Quando Jesus estava num determinado ponto e cercado pela multidão de todos os lados. Você já viu isso nos filmes? Cercado. Só que daí Jesus, depois de ser tocado, ele virou-se. Ele virou. A mulher está ali, tá? Multidão para todos os lados. Jesus foi tocado e ele virou. E na Bíblia grega nos ensina que Jesus virou, olhando para a mulher e perguntou: quem me tocou? Ele virou e perguntou: quem me tocou? Ele já sabia, já tinha sentido que havia saído o poder dele. Ele já sabia, mas mesmo assim ele perguntou, porque ele sabia que a mulher estava com medo. Ela estava trêmula e com medo, temente do que poderia acontecer com ela, com as outras pessoas. Quem me tocou? Respondeu os discípulos: vês que a multidão te aperta. E lá em Mateus diz: por todos os lados a multidão te aperta. E tu pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para quem fizera isso. Mas ele primeiro olhou para a mulher. E ele olhando, e no 33 diz: então a mulher, atemorizada e tremendo, sabendo do que nela tinha sido operado, ou seja, havia sido curado, o milagre alcançou, mas trêmula, com medo do que poderia acontecer com ela, ela não queria dizer que havia sido ela, porque ela não podia tocar, está entendendo? E ela com medo de dizer que foi ela, ela prostrou-se diante dele. Aí que mais uma prova. Diante significa na frente, amém? Então significa que Jesus estava virado para ela. Ela prostrou-se e declarou toda a verdade. E é quando a Bíblia diz toda a verdade, ela se prostrou e disse: meu Senhor, eu fui curada, eu estava assim há 12 anos, eu sou rejeitada, eu sou impura, mas eu te toquei, Senhor, e eu sou curada, agora eu não sou mais impura, agora eu não preciso mais me esconder. Imagina, toda a verdade, ela falou tudo, ela não escondeu nada, ela declarou tudo o que ela pensava, tudo o que estava no coração dela, e ela disse: Senhor, esta é a verdade. E aí ele lhe disse: filha. Imagina que tranquilidade no coração dela, ela não sentiu vendo Jesus olhar para ela e dizendo: filha. Quem já escutou daqui, ou no mínimo já teve essa sensação de, num momento de oração, sentir aquele toque e aquela voz: filha, filho, estou contigo, não temas. Tu já sentiu isso em meio à tua oração? Isso te traz um alívio, isso te traz uma tranquilidade, uma certeza do que tu faz, de quem tu é. Aí imagina aquela mulher olhando nos olhos de Jesus. Jesus diz para ela: filha. Oh, isso não tem preço. Tudo que um seguidor de Jesus quer escutar é ele dizer: filho, filha. E ele diz: filha, a tua fé te salvou.
vai-te em paz e fica livre do mal. E aí Jesus declarou isso em alta voz. Todos ficaram sabendo do que acontecera. Aquela mulher, ela entrou na sociedade mais uma vez. Jesus deu a chance a ela de entrar na sociedade mais uma vez. Porque primeiro ela ouviu falar de Jesus. Ela veio até Jesus. Ela veio até Jesus. E ela tocou em Jesus. Então grava isso. Tocou em Jesus. Tocou em Jesus. E aí em sequência a gente vai ganhar tempo nisso. Jairo estava com ela. Eu estou falando dos dois personagens aqui, porque os dois tiveram fé o suficiente para alcançar o milagre. Uma numa complicação, vindo de uma pressão de todos os lados, é pressão espiritual, é pressão humana de todos os lados. E Jairo, vendo tudo isso, seguindo a Jesus, viu o milagre desta mulher do fluxo. E Jesus ainda falava quando chegou alguns da casa do chefe da sinagoga, ou seja, de Jairo, e disseram: a tua filha já morreu. É como tu vir na igreja pedir socorro por alguém, e em meio ao culto tu vê aquilo que eu falei antes. Tu vê um paralítico andando, um cego vendo, mas daí chega alguém e diz: olha, não adianta mais tu orar por quem tu veio buscar, que já era, morreu. Como tu vai se sentir, querido, querida? Tu não vai sentir vontade de, perna para quem te quer, o que eu estou fazendo aqui? Eu pedi socorro, não adiantou, eu vou me embora. E aí disseram: porque ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe: não temas, crê somente. E eu paro a leitura por aqui. Não temas, crê somente. O mundo tenta nos dizer que não há solução. No nosso emprego, o mundo coloca pessoas, filhos do diabo, para trazer tormento, trazer perseguição, trazer ciúmes, dissolução, mentira. Esse é o papel do diabo. Em João 10:10 diz que o diabo veio tão somente para matar, roubar e destruir. Mas na segunda parte do versículo diz: mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Então, nós estamos com Jesus, mas o diabo, através do mundo, porque a Bíblia diz que ele é o príncipe desse século, ele domina este mundo. A Bíblia diz mais ainda: este mundo jaz no maligno. Quem sabe o que significa a palavra jaz? Quando tu vai no cemitério, tu passa aqui, e é impressionante, quando você vai num cemitério, tu vê fotos de pessoas mortas ali que tu, mas nem sabia que essa criatura tinha morrido. Aí tu vê ali escrito: aqui jaz fulano de tal. Jaz vem de jazigo. Jazigo vem de morada eterna. Não há mais solução, a pessoa está ali para sempre. Por isso que é escrito: aqui jaz fulano de tal. E a Bíblia diz que este mundo jaz no maligno. Entendeu? Ou seja, não há solução para este mundo. A solução é eterna com Jesus. Mas nós estamos neste mundo, e o diabo vai nos oprimir e tentar nos afastar, nos tirar do caminho, e vai usar de diversas formas. Mas Jesus diz em João 10:10: eu vim para dar vida e vida em abundância. Não temas. Este homem não temeu, e lá depois a filha dele, quando Jesus chegou, estava morta, e Jesus foi e ressuscitou a menina, trouxe a vida. Ele cumpriu o que havia prometido. Então, te digo uma coisa, em Filipenses: deixa ele completar em ti a boa obra que ele iniciou. Se Jesus disse que ia fazer, ele vai fazer. Se Jesus morreu lá na cruz pelo meu pecado,
eu não tenho mais pecado, eu tenho é que tomar posse do perdão. Jesus lá na cruz morreu pela minha enfermidade, eu não tenho mais enfermidade. Eu posso ter uma enfermidade humana, mas a enfermidade espiritual eu não vou mais ter, eu vou para o céu. Eu tenho a minha morada garantida. João 14 diz: não se turbe o vosso coração, crês em mim, aonde eu vou trazer vocês também. Eu fui preparar morada para vocês. Não foi qualquer um que disse isso, foi Jesus, lá em João 14. Eu estou preparando a morada, não fiquem apavorados. O que ele quis dizer? Vocês estão aí, neste mundo que está apodrecendo, que jaz no maligno. O diabo comanda este mundo pertence a Satanás, mas eu estou aqui, preparando lugar para vocês. Não se turbe o vosso coração, não se entristeçam, não se apavoram com situações isso ou aquilo, mas congreguem, busquem a mim através da igreja, que é o corpo meu, o meu corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Nós somos cristãos. O que é cristão? Seguir a Cristo. Crente, qualquer um é, até o diabo, que o diabo conhece a Bíblia melhor que qualquer um de nós. Quantas promessas há na Bíblia para nós? Mais de 30 mil? O diabo conhece, ele é crente, ele crê em todas essas coisas que estão na Bíblia. Ele conhece a Bíblia melhor que... Se formos discutir com o filho do diabo, a Bíblia, ele nos dá um baile. Claro, se a gente não tiver entendimento, se a gente não estiver buscando. Porque ele conhece, mas ele não é cristão, ele não segue a Cristo como nós. E esta mulher, este homem, seguiram a Cristo com fé, não desistiram e receberam. Amém? E eu queria que tu guardasse isso no teu coração. Querido, querida, guarda. Jesus está aqui. Ele está aqui. Amém? E Ele estando aqui, Ele está em nós. E Ele estando em nós, Ele está com os nossos familiares também. Porque quando nós sairmos daqui, nós não vamos deixar Jesus aqui, nós vamos levar junto, amém? E quando nós levarmos junto e chegar em casa, Ele vai alcançar a nossa família. Como aquele guarda, lembra? Eu preguei, foi para casa, depois de tremer a cadeia onde estava Paulo e Silas, guarda que se matar, mas ele foi para casa e a Bíblia diz que os seus se converteram. Mas primeiro ele se converteu. Então, não deixa passar despercebido o que Deus falou. Me ajude a divulgar cultos de aliança com Deus, cultos da justiça divina, justiça de Deus, dia 16. Me ajude, queridos. Outro dia eu falei aqui, eu vou falar de novo. Lá no finalzinho de Efésios, bem no finalzinho, diz bem assim: quem aqui é pecador? Todos nós somos. Amém? E lá no finalzinho de Efésios diz assim: serão perdoados uma multidão de pecados. Multidão bastante, né? Serão perdoados uma multidão de pecados aquele que fizer se converter a Cristo. Então, é mais um motivo. Convide, me ajude. Eu estou fazendo a minha parte, mas eu estou pedindo a você encarecidamente, me ajudem. Me ajude. Nós temos que pregar o Evangelho. O Evangelho eficaz, o Evangelho da verdade. E aí serão perdoados uma multidão de pecados. Terça, eu quero trazer uma palavra que está lá em Josué, aonde Moisés morre e Josué assume. Muito forte isso que Deus colocou no meu coração para terça-feira aqui. Venha, participe. Amém? Agora fecha os teus olhos, nós já vamos encerrar. Se tu crê que Deus falou contigo através dessa palavra,
começa a dizer para Ele: Deus, eu quero essa fé que Jairo teve, essa fé que a mulher do fluxo teve. Eu quero essa fé para mim. Quem sabe a nossa fé está abatida nesta noite. Quem sabe são tantas coisas que têm acontecido na nossa vida que a gente não consegue ter essa fé bíblica. Mas pede a Ele nesta noite: Deus, me dá fé. Diz para Ele: Deus, eu tenho fé em Ti, mas eu quero ter esta fé. Esta fé. Eliseu desejou ter uma porção dobrada do espírito de Elias e recebeu. Deseja ter biblicamente fé, queridos. Fé. A fé move a mão de Deus. A fé move a mão de Deus. Tem uma canção que diz: fé move a mão. Poderia cantar, minha esposa? Um pouquinho? Pode? Tem essa canção que diz assim: fé move a mão de Deus. E é uma verdade essa canção. Nós já vamos concluir. Pode. Tem horário, filha? Tem horário? Para ir? Não. Vem aqui, João. Fica em pé. Pode sim. Eu abro esse espaço. A igreja não é minha. Pode segurar o bastão. Não, é que eu estava com minha esposa, se acidentou, né? E, bom, aí o doutor chamou os familiares dela e disseram assim: olha, essa não tem cura mais, tá só daqui para a cadeira de roda. E como de fato estava só mexia com os olhos, nem os braços não podia mexer. E aí nós se lembramos do pastor Rogério, e ele foi lá com essa mão sagrada dele lá. Quem não podia mexer com o dedo, ele encostou a mão, dali a 2 minutos, ela já pegou 5 oiê e ficou sentada. Isso eram as 9 horas da noite. 4 horas da madrugada, voltou caminhando, não é? E hoje corre mais de bicicleta que eu. Que a mão poderosa desse homem aí, em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus quem realiza, né? Ele nos usa, mas quem realiza é Deus. Fecha os teus olhos. Move a mão de Deus, fé em sua palavra viva. Aleluia. Tudo é possível se podes crer. Podes crer.